Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Que bom me dirigir a vocês depois de tanto tempo, eu já estava com saudades. Hoje nós vamos meditar um pouco em 1 Samuel, capítulo 17, e eu quero partilhar com os irmãos hoje sobre gigantes. Muitas vezes nós ficamos lutando, guerras que não são para guerrearmos. A guerra que a igreja deve guerrear é a guerra contra o pecado, a guerra contra a pedofilia, contra o aborto, com todas essas guerras que têm assolado a humanidade, a guerra da injustiça, Essa guerra a igreja tem que guerrear. E nós vamos meditar um pouco nas guerras de Davi, de alguns gigantes que Davi enfrentou. Nós vimos aqui no capítulo 17, 1 Samuel, que um dos primeiros gigantes que Davi enfrentou foi o próprio irmão. Davi, quando ele foi rejeitado pelo seu irmão, o Eliade, o que não fez outra coisa a não ser ignorá-lo, se desviando dele. Aquela não era uma luta que ele tinha que lutar, não, meus amados. Não era mesmo. E o que certamente Davi colocou foi seu irmão nas mãos do Senhor. Porque tem guerras, irmãos, que nós não temos que guerrear mesmo. Nós temos que entregar para Deus. E nós temos visto que muitas vezes sofremos retaliações. Por quê? Porque estamos guerreando uma guerra que não é nossa, Então, ali, Davi estava indo para uma grande missão de enfrentar ali o gigante Golias, Então, nesses momentos em que nós temos que enfrentar gigantes que não é da nossa alçada, nós devemos aquietar o nosso coração, saber que Deus é que vai guerrear por nós. Muitas vezes nós vemos pessoas aí deprimidas, ansiosas, às vezes a própria família sofrendo retaliações, porque as pessoas estão entrando num campo de batalha que elas não devem entrar, E devemos fazer como o salmista. O salmista chegou e perguntou para a alma dele: por que te abates, minha alma? Minha alma, por que está tão abatida dentro de mim? Confia no Senhor, espera nele. E é isso que nós devemos fazer, meus amados. Sempre que estivermos passando por lutas, a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os inimigos que estão nas hostes espirituais da maldade. Então, amado, essas guerras não são nossas, nós não temos que entrar nelas. Essas guerras, quem guerreia por nós é o Senhor. Procure descansar na sombra do Onipotente, confiar mais em Deus, sabendo que nessa vida nós vamos ter sempre aflições. O Senhor disse que seria assim, Entre apenas naquela guerra que você pode guerrear. Guerra contra o pecado, Guerra contra o engano do nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. Mas nós temos que lutar contra isso, Sabendo que
que cada pessoa ela tem que enfrentar, né, os seus gigantes. De repente você já derrubou um, já outro se levantou, uns é para você guerrear contra eles mesmos, mas outros não, amados. Né? Então, amado, o que eu tenho para dizer para os irmãos, lembrando aquilo que Paulo disse, que ele combateu o bom combate, né? Então, isso quer dizer que na verdade existe combates bons, né? Combates pela verdade, né? Combate, às vezes, para ajudar um irmão numa deficiência, numa necessidade, né? Nunca se esquecendo, amados, de que o medo, esse é um dos piores inimigos que nós temos. E muitas vezes o medo torna o gigante muito maior, né? Mas com Deus nós os venceremos, né? Os piores gigantes, amado, que a humanidade pode enfrentar são aqueles gigantes que eles mesmos imaginam, né? Eles criam e muitas vezes sustentam, né? Esses são os piores, amado, porque a nossa mente ela é um campo de batalha. E como lutar contra nós mesmos é muito difícil, né, amado? Daí, estar sempre orando, Deus, renova minha mente, dissipa todo medo, porque o verdadeiro amor de Deus é que lança fora todo medo, para que nós tenhamos disposição para enfrentar os gigantes que se levantarem contra nós, contra os nossos familiares, né, nossos amigos. Então, amados, cuidado com o tipo de gigante que você vai enfrentar. Enfrenta os gigantes que se levantam contra a carne, que a carne é o pior inimigo. O nosso pior inimigo, amados, é a carne. O inimigo, você repreende no nome de Jesus, ele tem que bater em retirada, né? Mas a carne, amados, nós temos que cada dia subjugar, porque ela é insaciável. Mas nada que Deus não possa fazer por nós, amado. Deixe de entrar nas guerras que o Senhor é que vai guerrear por nós. Guerreie contra os seus gigantes. Os gigantes que você imagina, cria e sustenta. Viu? Vamos orar neste momento, amado. Feche os seus olhos. Pai, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, por elas eu clamo agora, pelos seus familiares. Pai, que bom poder entrar em cada lar agora, poder levar esta mensagem, Pai. Quantos neste momento devem estar aí, Senhor, sem saber o que fazer com o gigante do desemprego, Pai, com o gigante da falência, ó Deus, com o gigante que tem se levantado contra o casamento, contra os filhos nas drogas, na prostituição. Senhor, que Tu possas neste momento, Senhor, ó Deus, contemplar cada irmão que neste momento eleva o seu pensamento
no mais sublime trono onde o Senhor está, Pai. Sabendo que os seus pés estão aqui na terra, porque diz a tua palavra lá em Salmo, que a terra é o estrado dos vossos pés. E nós nos prostramos agora, Senhor, aos teus pés que estão aqui na terra. A clamar, Pai, pelos gigantes que têm se levantado contra nós. Dê-nos, ó Pai, coragem, dê-nos força, Senhor, ousadia para enfrentar os gigantes, Pai, que têm se levantado contra nós. Senhor, o Senhor é o que vai à frente, abrindo os nossos caminhos e destruindo os nossos inimigos, Senhor. Opera, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã. Ó Pai, aquele que está passando, Pai, por uma depressão terrível, aquele que sofreu perdas em qualquer área da sua vida. Senhor, opera na vida de cada um, Senhor. Pai, eu quero pedir neste momento por cada membro deste ministério, pelos seus familiares, ó Pai, para que o Senhor os alcance neste momento. Chegue a Ti, Senhor, o clamor de cada um, Senhor. Opera, Senhor, porque operando, Senhor, quem impedirá? E caia por terra agora todos os gigantes que têm se levantado contra nós e nossos familiares, em todas as áreas, Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e sua casa. Amém? Eu sei que vocês estão assim ansiosos para saber quando nós vamos voltar a ter os cultos normais, quando nós vamos poder nos reunir todos lá na igreja de novo, né? Eu também, amado, sonhando com esse dia. Mas acontece que, por enquanto, nós não podemos fazer isso ainda, né? Nós sabemos que muitas pessoas, inclusive muitos homens e mulheres de Deus, têm morrido, né, com esse vírus aí, né, com o coronavírus. Eu estava vendo uma reportagem que chorei quando vi, sabe, amados? Quando um pastor entrou na igreja, onde ele pastoreia, a igreja fechada, e não lembro se metade da igreja ou em mais da metade dos bancos da igreja, ali encontrava fotos de ex-ovelhas deste pastor. E foi tamanha a angústia, a tristeza daquele pastor, quando ele contemplou aquele tanto de cadeira com foto das ovelhas que partiram por causa da pandemia do Covid. Então, amado, nós temos que ser prudentes. Vamos esperar mais um pouco. Já foi liberado cultos de até 3 vezes na semana. E nós vamos continuar com os domingos e muito em breve nós vamos retornar com as quarta-feiras, né? E continua no máximo 15 pessoas por culto. A gente tinha pedido para que as pessoas que fossem no domingo não fossem no domingo subsequente. Mas acontece que às vezes não tem número suficiente de pessoas, né, para completar os 15. Então, amados, você faça o seguinte: coloque o seu nome na agenda que vai estar disponível para vocês, né? A relação de 15 nomes, para que você acrescente ali o seu, dizendo, neste domingo eu vou estar lá, né? Coloca seu nome para que, na hora que as pessoas olhar, ver se ainda tem, né, disponibilidade de espaço, ou se não, você deixa para o domingo seguinte, viu? Mas eu creio que muito em breve, amados, nós vamos retornar com nossos cultos normais. Eu peço, tenham mais um pouco de paciência, viu? Principalmente nós que somos do grupo de risco, né? Temos que tomar um cuidado redobrado, ficando em casa, né? Nesse isolamento que
A gente tem que buscar alternativas para não ficar depressivo, né? Não ficar angustiado. Mas Deus está no controle de todas essas coisas e muito em breve nós vamos retornar. Que Deus os abençoe, fica na paz. Um grande abraço para todos vocês.